Boa noite, galera! Sejam bem-vindos ao Overnight Show de hoje. Eu gostaria de mandar um abraço para minha priminha Alice, que nasceu nessa última terça-feira, pequena Alice, e também para a mãe dela, a minha tia Bruna. E vou mandar um abraço também para a Elisângela Cardoso Monteiro, a Lili, que sempre nos acompanha. Lili, um forte abraço! O mais confiável e conceituado serviço de táxi em Taubaté e Tremembé está na VIPTAX. Conforto, rapidez e segurança. A VIPTAX funciona das 7h30 da manhã até as 11h30 da noite. Mas espera aí, não se preocupa não. Se você precisa dos serviços da VIPTAX fora desse horário, é só você ligar agora e agendar a sua corrida ou até mesmo a sua viagem. VIPTAX, o seu táxi em Taubaté e Tremembé. No programa de hoje, teremos aí o último capítulo dessa saga em homenagem ao Mês das Mulheres. Hoje eu vou receber aqui a professora Cidinha, mas antes de recebê-la, eu tenho um recadinho para você. Minha dica agora é para você que está procurando aí uma comida saborosa de excelente qualidade. Restaurante e Pizzaria Jardim. Aqui você encontra mais de 15 tipos de salada e ótimas opções para um almoço mais light. Ligue já e peça seu Marmitex 3674-2004. E para você que gosta de curtir uma pizza com os amigos à noite ou até mesmo sair para se divertir, o restaurante Pizzaria Jardim oferece várias opções de pizzas, pratos à la carte e porções gourmet. Restaurante Pizzaria Jardim, porque a vida é muito curta para se comer mal. E hoje eu estou ao lado da professora Cidinha, tão querida aí pelos seus alunos e por todos nós aqui do Overnight Show, que temos um carinho especial por ela, porque nós já passamos pela sala de aula da professora Cidinha. Então eu queria dizer que é uma honra ter a senhora aqui, encerrando aí essa saga do Mês das Mulheres, esses programas especiais. E eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe aqui do Overnight Show. Muito obrigada. Confesso que eu levei um susto na hora que eu recebi o convite, mas já de primeiro momento eu já disse sim. Só que depois eu fui para casa e pensei, mas o que eu vou falar? O que ele vai perguntar? O que vai ser importante eu falar? Sim. Mas me senti feliz por ter sido lembrada por vocês, né? Que já foram meus alunos e porque eu tenho muito carinho, porque eu desejo toda a sorte do mundo, né? Sim. Que sejam felizes, que tracem aí um caminho de vitória, que tenham as suas conquistas, que alcancem os seus objetivos. Sim, e que a senhora continue na nossa estrada, né, Cidinha? Então vamos lá, a senhora está preparada para contar um pouquinho dessa história aí de superação? Estou. Então vamos lá. Estou preparada. Quando é que começa, então, a história da professora Cidinha? Essa história tão bonita que ela nos conta aí pelos corredores, até mesmo em sala. Essa história tão bonita de superação, onde que teve início? Bom, a minha história, ela tem um início feliz por ter vindo ao mundo, porque eu acredito que a gente nasce com uma missão. Mas os acontecimentos no decorrer da vida, nessa caminhada, até hoje, foram bastante difíceis. E como foram difíceis? Até porque a minha mãe me teve quando ela tinha 15 anos. E imagine, há 58 anos atrás, você ter uma filha, você engravidar aos 15 anos. De um pai que não vai assumir, né? Os pais dela logo já botaram ela na rua, mandaram embora fora de casa. Inclusive a realidade de muitas meninas hoje em dia, né? Inclusive a realidade de muitas meninas. E com isso, ela foi rapidinho, assim, veio para Taubaté, que ela morava em Caçapava, arrumou um emprego em casa de família, só que a patroa falou, a senhora pode ficar, mas o bebê a senhora terá que dar depois de nascer. E a própria patroa se incumbiu de arrumar uma outra família para adotar. Só que a família que me adotou, né, o casal,
Eles eram, na verdade, eles falaram que tinham bens, que eu ia ser muito bem tratada, que ia até morar nos Estados Unidos, mas era tudo mentira, na verdade, porque eles eram muito pobres. E logo já foram embora para São Paulo para que ninguém descobrisse que eles tinham adotado uma criança. E essa adoção, ela nem aconteceu em cartório. Só um tempo depois é que eles foram fazer registrar a criança, legalizar o nascimento dessa criança. E o tempo passou, eu morando em São Paulo com eles, a minha avó muito pobre mesmo, né, de precisar, assim, catar ferro velho na rua, me levava junto, eu criança, e às vezes a gente até que pedia o que comer, porque não tinha. Sim. Dormia no chão, não tinha coberta, roupa a gente ganhava das pessoas, e o tempo foi passando, e aos 9 anos eu descobri que eu não era filha deles, desse Sim. casal. E aí eu chorei muito, mas decidi que eu ia encontrar minha mãe. E logo depois de eu descobrir, né, dessa descoberta, eu chorava muito à noite, ficava imaginando como eu poderia fugir deles, ficava imaginando como sair daquela casa, daquele lugar. E com isso, a minha mãe adotiva, de repente resolveu fugir com outro homem, apanhou muito do meu pai uma noite e fugiu de casa com o filho mais novo, né, que ainda era bebê, e deixou meu pai com 6 filhos pequenos. E ele nos trouxe para Taubaté. Ali a gente foi criada pela mãe dele, que era alcoólatra, que batia na gente, botava na rua, recolhia, botava na rua, recolhia. Mas eu sempre pensava, um dia eu vou sair dessa vida, um dia eu vou sair desse lugar. E o tempo foi passando. Aí ele tinha me colocado na escola, uma professora me chamou para ser babá do filho dela, eu fui, fiquei um tempo, daqui a pouco saí, voltei para casa novamente com o meu pai adotivo. Mas logo já arrumei outro trabalho. E o tempo foi passando. Aos 16 anos, né, eu conheci uma senhora que havia conhecido a minha mãe biológica. E aí foi a hora do encontro. E aí eu fui procurá-la. Essa senhora mesmo me levou até a casa da minha mãe, sem que ela soubesse quem eu era, porque ninguém sabia da história da minha mãe, que ela tinha tido uma filha. E quando eu a conheci, né, eu havia imaginado esse encontro de muito show, de muito abraço, muito beijo, mas não foi nada disso, porque a realidade era outra. Sim. Ela já tinha outros filhos, já estava casada, mas mesmo assim me recebeu bem. Uhum. Pediu que eu fosse morar na casa dela, com outro marido, e eu fui. E logo em seguida, vizinha da minha mãe, conheci o meu, que hoje ainda é meu esposo. Sim. Aí resolvi casar, porque eu sempre falava que o dia que eu casasse, meus filhos teriam tudo o que eu não tive. E que eu daria muito amor, muito carinho para os meus filhos. E que mostraria a eles que lutar vale a pena. Aí casei. 1 ano e meio depois tive o primeiro filho. Hoje eu tenho 3 filhos, já tenho uma neta. Mas ainda com 3 filhos, e o caçula com 2 anos e meio, eu resolvi voltar a estudar. Aí fui fazer supletivo, até a 8ª série. Sim. Fechei o curso, aí vim morar com a minha sogra, porque meu marido ficou sem emprego. Sim. Com isso, resolvi voltar a estudar novamente. Aí vim fazer o magistério na Escola Manuel Cabral, onde meus 2 primeiros filhos já estudavam. Sim. Eu tenho 2 meninos e uma menina. E da onde partiu aí essa opção de você professora? Teve alguma inspiração? Então, a minha inspiração foi lá com a minha patroa, quando eu fui ser babá, né? Eu via que ela estudava muito, achava bonito o jeito que ela falava, achava bonita, sabe? Se vestia bem. E assim, eu falava, um dia eu vou ser assim. Só não cresci, porque ela era bem alta. Sim. Tá? Na verdade, essa eu nunca mais vi, nunca mais encontrei. Mas depois disso eu tive outras patroas, trabalhei muito de empregada doméstica. Aí logo que eu conheci a minha mãe, eu ainda trabalhei em supermercado, trabalhei novamente de casa de família. E aí quando eu casei, achei que tudo ia ser maravilhoso. Sim. Pronto, ia ter uma casa, podia ter meus filhos. Acabou a história daquela Cidinha da vida miserável. Sim, foi uma reviravolta, né, Cidinha? Começava aí. Mas meu marido era pobre, então continuou na mesma, né? Só Sim. que eu comecei... Aí eu resolvi fazer um curso de cabeleireiro e fui ser cabeleireira. Fui cabeleireira mais ou menos por uns 10 anos, ao mesmo tempo fazendo magistério,
Isso tudo aqui em Tremembé Tudo já, aqui né? em Tremembé. Então, a parte da cidade também conhece a senhora por cabeleireira, não só por professora. Não, por cabeleireira. Eu cortei cabelo de muita gente, arrumei muita moça que foi casar. Noiva. Hoje eu tenho aí na escola muitos alunos que são filhos dessas A pessoas. senhora arrumou. E eu fico muito feliz quando ele chegou. Olha, minha mãe conhece a senhora. Olha, a senhora deu aula para minha mãe, a senhora deu aula para meu pai. Então isso me enche assim muito de, poxa, eu estou dando minha contribuição do Sim. universo, né? E aí foi muito interessante, porque terminei o magistério e resolvi fazer a faculdade, Sim. fazer letras. E falei, nossa, e agora, né? Daí tinha que pagar. Uhum. E aí paga um mês, paga outro, paga um mês, paga outro. Sei que eu Vai consegui. renegociando. Isso, ia lá, negociava. Tinha vez que ganhava 50% da mensalidade. Ficava lá 3, 4 horas para conseguir conversar com o reitor, aquelas coisas todas. Mas foi uma coisa maravilhosa o dia da minha formatura. E jurei que eu iria ter uma formatura digna. Com um vestido bonito, com um vestido parecido com as grandes princesas das histórias de contos de fadas. E eu tive direito a tudo isso por mim, pela minha luta, porque eu fui à luta. A senhora jamais existiu, né? Jamais existi. Deixava os filhos, minha sogra, que hoje, né, que me ajudou muito, não está mais aqui, mas me ajudou muito com meus filhos, e a olhar, a tomar conta, também com as contas, de ajudar a gente a pagar as contas, que às vezes não tinha dinheiro. Às vezes eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. Sim. Aí aparecia sempre uma amiga ou outra que tinha carro, dava carona. Aí chegou a hora do meu filho mais velho entrar na faculdade também. Eu já estava no 3º ano. Quase parei para deixar ele prosseguir. Mas aí, novamente, o universo conspirou a favor. Trouxe um ex-professor dele que chegou e falou, não, eu vou arrumar um estágio para o seu filho na prefeitura de Tremembé. E com isso meu filho entrou na faculdade, passou, entrou, formou. A minha filha também estudou no Manuel Cabral desde a 1ª série e hoje fez, né, faculdade, fez faculdade federal. Hoje mora no Rio de Janeiro, casou com um rapaz de lá. E o caçula, que é peão, gosta de montar em boi, mas que estudou também, terminou a faculdade. Sim, cada um seguiu uma área, né? Cada um seguiu uma área. E aí eu sempre falava assim, eu vou vir para o Manuel Cabral, eu vou vir ser professora efetiva no Manuel Cabral. Porque foi aqui onde a senhora começou, Porque né? No foi onde eu magistério. comecei. A minha primeira aula eventual foi no Manuel Cabral, em fevereiro de 1994. Sim. E, assim, comecei no primeiro dia de sala de aula, já foi um ensino médio. Não sabia nem o que eu ia fazer com aquela rapaziada toda, mas me dou muito bem com todos eles. Isso foi assim, a porta de entrada. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Da onde que vem? Qual é o segredo para a senhora se dar tão bem assim com os seus alunos? Você tem um segredo? Eu tenho um segredo que às vezes pode não ser aceito por algumas pessoas. Sim. Que é olhar para o jovem como se fosse meu filho que estivesse ali na frente. Sim. Mesmo quando está fazendo alguma bagunça, entendeu? Como tem alguns que ficam jogando dinheiro, imitando o Silvio Santos, né? Essa pessoa que está aqui do lado fez isso. Mas eu sempre tirei muito de letra isso. Sim. Às vezes é lógico, você fica mais cansada porque você despende mais energia. Mas o segredo é olhar com amor. É acreditar que o jovem é a solução e não o problema. O que ele precisa é de pessoas à volta dele, ao redor dele, para acreditar nele, falar para ele, eu acredito, e fazer ele acreditar no que você acredita. Né? Não é só... Porque senão ele sai daqui e ele esquece. Sim. Né? Mas aí eu determinei que eu viria para cá. Daí veio o concurso do Estado, em 2003... Aí eu estudei, fizeram, na época teve mais de 50 mil inscritos. Tirou de letra ali? Aí eu tenho uma agenda em casa que eu escrevi, eu venho para o Manuel Cabral, eu passei no concurso do Estado, vou ser efetiva nesta escola. E aqui eu estou, hoje eu sou efetiva aqui. Até agora ninguém me tirou daqui, não sei se algum dia haverá. Há quantos anos que a senhora está aqui no Manuel Cabral? 22 anos e meio, vai indo para 23. E nunca teve alguma saída, nada? Sempre foi? Não, teve uma saída uma vez de 6 meses que eu fui para Pinda. Logo que eu me efetivei, eu fiquei lá 6 meses, mas aí sofri um acidente e tal, fiquei de licença. Quando eu voltei, no ano seguinte, abriu aqui uma vaga para coordenador.
E aí eu vim como coordenadora. Sim. Fiquei 5 anos na coordenação, trabalhando aí. Aí voltei para a sala de aula e estou até agora. E sempre acreditei assim, que a determinação, determinar, eu vou vencer, eu vou conseguir, é o primeiro passo. Uhum. Porque você começa a abrir a porta, né, para você traçar o seu caminho. Aí, nesse momento, começou a vir a minha mudança financeira. Sim. Profissional e financeira. Porque coragem eu sempre tive de sobra. O que precisava era estudar. Sim. E esse sonho de professora que eu trazia desde lá, já estava realizado. Sim. Aí quando eu me formei em letras, foi outro degrau que eu subi, né? E aí vim para cá, não, depois de passar para professora, como coordenadora, outra função, né? Foram as oportunidades que as pessoas dentro desse universo foram me dando e que eu fui aproveitando. Sim. Né? E que eu fui indo sem Sempre pestanejar. caminhando, sempre olhando em frente, né? Sempre olhando para frente. E, assim, acreditando sempre que essa história pode fazer as pessoas... Se ela conseguiu, eu também posso. Sim. Né? Então, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, poxa vida, como eu caminhei. Sim. Né? Aí tinha esquecido um pouco da minha vida, de mim, da minha saúde, né? Sim. Tava bastante gorda, né? Tinha uma foto aí que essas crianças tiraram comigo, que eu falo assim, vamos trocar essa foto agora, né? Porque no ano passado, há 2 anos atrás, na verdade, eu comecei a correr. Comecei a correr e comecei caminhando, aí fui correndo. Hoje estou lá fazendo um pilates, cuidando da minha saúde, porque eu quero ver ainda a minha neta formando na faculdade. Sim. Eu vou estar lá, isso eu já falei para o meu filho mais velho. E que essa superação sirva de exemplo aí para quem está nos assistindo, né, Cidinha? Para essa galera que nos acompanha. Para finalizar, eu sei que a senhora preparou alguma coisa aí para a gente de textos poéticos. Se a senhora quiser, fique à vontade para a gente poder finalizar a nossa entrevista. Então tá. Eu gosto muito de poesia, né? Aliás, meu trabalho de conclusão de curso na Unital foi sobre a poesia tradicional e a poesia contemporânea, né? Com autores que inovaram na linguagem, né? Na forma de colocar o cotidiano das pessoas, né? Sim. E eu sempre gostei muito de poesia. E eu fico muito feliz, porque eu levo sempre meus alunos junto, né? Você é prova disso, né? Que a poesia, ela faz você se conhecer, faz você enxergar o que já te entristeceu, mas também o que já te deu alegria. Sim. Né? Então, tem assim, uma frase que eu carrego comigo desde a faculdade, porque quando eu entrei, eu tive bastante dificuldade e tal. E eu lembro que uma professora de literatura infantil falou assim, e eu tinha tirado nota baixa, estava mal, aí falei, não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas, de repente, ela disse assim, olha, aquilo que não me causa dificuldade, nada tem a acrescentar. Sim. E aí eu me apeguei a essa frase, e coloquei isso no meu TCC também. E aí estudei vários poetas contemporâneos de poesia infantil. Aí esse daí eu tenho uma aqui, que isso foi minha aluna que me mostrou. Sim. Engraçado, a gente ensina, mas a gente aprende, né? Sim. E quem aprende também ensina enquanto aprende. Então, é um aprendizado, é uma troca. É um círculo, né? É um círculo, é troca. E eu lembro que uma aluna, lá na Unital, ela leu essa poesia, que é O Sonho, da Clarice Lispector. E eu falei, nossa, essa poesia é para mim. Parece que essa escritora, quando ela escreveu, já estava interessada para mim, entendeu? Essa poesia que eu carrego hoje. Troco de caderno todo ano, mas aí eu colo a poesia. O sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. Clarice Lispector. Então eu reconheço,
tenho o maior sentimento de gratidão por todas as pessoas que passaram pela minha vida durante toda essa caminhada, essa trajetória para chegar aqui, para poder realmente superar tudo. E a poesia me ajudou a me curar dos traumas da infância, das descobertas tristes, mas também hoje das coisas alegres. Sim. Com essa poesia, então, maravilhosa, que descreve aí a sua trajetória, nós encerramos hoje aqui a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer muito a senhora, que a senhora continue na nossa estrada, que a senhora continue no nosso caminho. Foi realmente, assim, muito legal saber um pouquinho mais da sua história e também inspirador para quem nos assiste, até para mesmo para nós, né? Então, muito obrigado, Cidinha. Eu que agradeço. E vamos continuar juntos, né? Sim, sempre nos encontrando por aí, já que nos moramos na mesma cidade. É, verdade. Então, depois dessa bela entrevista, agora eu tenho um recadinho para vocês. Quer registrar aquele momento especial? Davis Fabrini é a melhor opção. Casamentos, gestantes, debutantes, bodas, ensaios fotográficos. Entre já no site do Davis e conheça um pouquinho mais do seu trabalho. www.davisfabrini.com.br. E olha só, curta também a página no Facebook. E tem uma novidade para vocês. Até o final deste mês ainda está valendo aquela promoção. 50% de desconto nos ensaios pré-wedding, se você fechar até o final deste mês. Então corra, não perca esta oportunidade. Davis Fabrini, muito além de fotografia. E este foi o Overnight Show de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo Overnight Show.